Olá, caro telespectador, Lucas aqui e seja muito bem-vindo. Quando nós estamos desenvolvendo, nós utilizamos várias e diversas ferramentas, seja para desenvolver os nossos sistemas, aplicações, softwares, enfim. E às vezes pode ser um pouco difícil definir se essas ferramentas que a gente está usando são linguagens, frameworks, toolkits, SDKs e, bom, existem diversas palavras que podem definir essas ferramentas. E é difícil de definir isso muitas vezes, justamente porque a própria definição dessas palavras é confusa, é abstrata, elas são usadas em diversos contextos e às vezes no contexto que ela é usada ela tem um significado, quando ela é usada em outro contexto ela tem um significado completamente diferente. Então fica difícil se eu disser que eu estou utilizando um framework, se eu estou utilizando uma linguagem, e fica difícil às vezes definir isso e dizer com exatidão o que é cada uma dessas coisas. Na verdade, existem termos como esses, como o próprio termo framework, que ele não é utilizado só na programação, mas ele é utilizado em outros ambientes, no ambiente empresarial, para definir outras coisas, e fica então muito complicado de você conseguir decidir se você está usando, o que você está usando. Então a melhor coisa que há é que você tenha um entendimento a respeito do significado de cada uma dessas palavras, é que você gere uma opinião a respeito disso, porque senão você vai acabar em diversas discussões tentando definir o que é o que. Se você for ouvir uma pessoa, você vai entender uma coisa, se você for ouvir outra. Então é interessante que você tenha um entendimento pleno, claro, e gere uma opinião própria, pessoal, a respeito de que o que você usa, às vezes é uma biblioteca, um framework, seja lá o que for. É interessante que você tenha esse poder de decisão, de definir e dizer o que você acha com base no que existe, com base naquilo que existe já definido propriamente. E eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar com você algumas definições que são realmente precisas e que podem ajudar você depois quando você quiser definir qual que é o tipo de ferramenta que você está utilizando. E a primeira coisa que nós podemos definir com exatidão, e que é de onde todas as outras palavras e definições complexas e difíceis emergem, de onde todas derivam, é justamente o termo linguagem de programação. Então vamos definir o que é linguagem de programação, ou melhor, vamos definir o que vem antes, não necessariamente de programação. O que é linguagem? A linguagem, num contexto de tecnologia de informação, num contexto de sistemas e computadores, é uma forma que nós, seres humanos, temos de nos comunicar com as máquinas. E por quê? Porque a máquina ela fala em binário. Basicamente é isso. Lá no fim, no fundo do poço, lá nas entranhas da máquina, é tudo 0 e 1. É assim que a máquina funciona. É só isso que ela entende. Essa é a linguagem que ela entende. Uma sequências diferentes de zeros e uns. Mas para nós, seres humanos, é muito difícil a gente conseguir escrever um código inteiro, todo um software, só utilizando 0 e 1. E conhecendo todos os padrões e a respeito. É muito complexo, é muito difícil para nós. Mas é o que a máquina entende. Só que a máquina não entende inglês, muito menos português. Ela não entende o que uma palavra significa. Ela fala numa língua diferente. E nós falamos em uma língua própria que nós entendemos. Nós, seres humanos, utilizamos para nos comunicar. Então, é necessário, nesse meio do processo, para que nós consigamos nos comunicar com essa máquina, que exista um tradutor. Literalmente, um tradutor. Se você pensar isso em idiomas comuns entre seres humanos, tipo inglês e português, você tem alguém que pode traduzir uma palavra em português para que uma pessoa que fala inglês entenda o que aquela palavra significa. Não é diferente com a máquina. Nós precisamos, quando nós escrevemos em uma linguagem, utilizando uma linguagem, nós precisamos de alguém que traduza aquilo para uma linguagem que a máquina consiga entender, para que ela consiga, de fato, executar alguma coisa. E esse tradutor geralmente se chama ou compilador ou interpretador. Eles não são a mesma coisa, são coisas diferentes, mas eles que geralmente têm esse papel de traduzir o que nós estamos falando. Eles são softwares, eles são literalmente programas, que eles pegam aquilo que está sendo escrito, traduzem para a máquina, para que a máquina consiga entender tudo aquilo que a gente escreveu. Mas para que tanto o compilador quanto o interpretador funcione, nós precisamos ter justamente uma coisa definida. O que é essa coisa definida? Uma linguagem. E o que é uma linguagem de fato? Como que nós definimos o que é uma linguagem?
A gente começa dizendo o seguinte: uma linguagem é formada primordialmente, por um alfabeto. O que é um alfabeto? Um alfabeto é um conjunto de caracteres que podem ser utilizados naquela linguagem e que são caracteres que são aceitos. Por exemplo, você tem em português que os caracteres aceitos são A, B, C, D, E, F, G, enfim, todo o alfabeto. Mas em russo você já tem caracteres diferentes, não são os caracteres que nós conhecemos, que nós utilizamos geralmente, que são utilizados no inglês e vários outros idiomas. O russo utiliza caracteres que são os cirílacos, siríacos, tem um nome diferente. Eu vou colocar o nome na legenda certo aqui, vai que eu acertei. Não. Mas eles usam caracteres que são diferentes, eles têm um desenho diferente. E não é diferente, por exemplo, lá com os japoneses ou com os chineses, que escrevem em mandarim, que escrevem com os idiomas deles. Eles têm os próprios caracteres são diferentes, eles têm um alfabeto diferente, uma forma de escrever as letras diferentes. Então, a primeira coisa que define uma linguagem, que é necessária para definir uma linguagem, é justamente isso, um alfabeto. Você tem um conjunto de caracteres que são aceitos. Desse alfabeto agora, que você tem letras, que você pode escrever coisas, você pode escrever palavras, que daí já são conjunto de caracteres utilizados em sequência. E como você tem um alfabeto limitado, você não tem palavras limitadas. Você pode gerar quantas palavras você quiser, palavras ilimitadas, que vão ser essas combinações entre caracteres. Mas para que essas combinações tenham sentido, tenham significado, você precisa de uma regra para definir elas. Você precisa de algo que diga, que transforme essa quantidade de palavras em algo finito. E essa regra se chama, ou esse conjunto de regras se chama gramática. É a gramática que define o que é uma palavra correta, aceita por aquela linguagem, e o que é uma palavra incorreta, o que não pode ser aceito, o que está errado. Então, a gramática, junto com o alfabeto, define quais são as palavras que vão poder ser utilizadas. Então, quando você tem esses elementos, você tem o alfabeto, você tem a possibilidade de gerar palavras, você tem uma gramática que define quais palavras são certas e quais são erradas, e o que é aceito e o que não é aceito, você tem uma linguagem. É assim que se define uma linguagem. Não é só para linguagem de programação. Todas as linguagens funcionam assim. Por exemplo, no português, você tem as letras do alfabeto. Você consegue formar palavras com estas letras. Você tem também símbolos de pontuação, símbolos gráficos. Você tem ponto, você tem vírgula, você tem ponto de exclamação, você tem vários outros elementos que vão trazer significados diferentes e que precisam respeitar regras. Precisam respeitar uma gramática para que você escreva de uma maneira que outro ser humano, quando for ler, consiga entender aquilo que está escrito. Então, quando você tem todos esses elementos, você consegue definir justamente uma linguagem. Quer ver um exemplo disso? Na maioria das linguagens de programação, você tem primitivas ou você tem algumas palavras que têm um significado comum. Por exemplo, você tem for, você tem while, você tem if, você tem else. Você tem essas palavras que tem um significado específico, explícito, e que a linguagem de programação, geralmente, consegue entender. Consegue entender o que aquilo significa. Consegue entender que o while é uma instrução que vai ser repetida. O for também. O if é uma condição. Ele tem esse entendimento. E cada linguagem também tem uma forma diferente de representar isso. Mas é justamente isso, essas formas de representar e as formas de dizer como que isso deve ser respeitado, como que isso deve ser escrito, que define a gramática de uma linguagem. Então, a partir do momento em que você escreve um texto utilizando uma linguagem, em especial uma linguagem de programação ou uma linguagem para que seja para uma máquina entender, aquela linguagem, aquele texto vai ser processado, vai ser traduzido para que a máquina consiga entender, ou por um compilador, ou por um interpretador. E geralmente ele vai passar por 3 fases. Ele vai passar por uma parte de análise léxica, uma parte de análise sintática e depois uma parte de análise semântica, até que ele consiga chegar lá justamente no que é o código que o computador consegue entender, ou que, o navegador consiga entender, ou que seja lá qual o sistema que esteja direcionado àquilo. Para que você tenha uma ideia um pouco mais clara do que é essa diferença entre compilador e interpretador, e também todas essas partes de análise semântica, sintática, léxica, que são coisas assim mais profundas que a gente pode até talvez abordar em um outro momento, se vocês acharem interessante. Mas para que você tenha uma ideia mais clara do que é compilador e interpretador, o compilador é aquilo que geralmente gera
geralmente gera. É aquilo que faz um código, compila tudo aquilo que você escreveu em um pacote só. É, por exemplo, um .exe no Windows, um executável, né? Porque ele faz análise de tudo aquilo que você escreveu e compacta aquilo em algo que é executável. Essa é a diferença do interpretador. O interpretador geralmente não faz isso. Ele analisa linha por linha quais que são as instruções que precisam ser executadas. É o que acontece geralmente em um navegador e linguagens que são utilizadas na web, por exemplo, o PHP, que é uma linguagem interpretada. Ele não é compilado, ele não gera um arquivo final que é o resultado de todos os outros arquivos em PHP que você escreveu. Ele vai sendo interpretado no navegador na forma em que você vai utilizando o sistema. Então existe essa principal diferença entre esses dois elementos, o compilador e o interpretador. Esse assunto de linguagem de programação e compiladores e análises e tal, etc. é tão legal que dava para ficar conversando a respeito disso. Nossa, horas, daria para falar muito tempo sobre isso. Principalmente se você já teve a oportunidade de algum dia escrever um compilador, né, fazer esse software, esse sistema que pega uma linguagem que você mesmo cria e transforma aquilo em linguagem de máquina ou algo similar, né? É muito divertido, assim, dá muito trabalho, mas é uma experiência legal porque você consegue entender exatamente o que está acontecendo lá, e daí você consegue entender também como é que outras linguagens foram criadas, né? E aí gera até uma grande dúvida, que é tentar entender assim, se uma linguagem de programação tem que ser compilada por um software que foi escrito em uma outra linguagem de programação que também teve que ser compilada, como é que foi o primeiro compilador, como é que foi o primeiro programa, como é que... Esse tipo de dúvida é muito interessante, porque te remete a uns pensamentos muito, muito, muito legais. Eu não vou responder essa dúvida porque nem eu não sei direito a resposta, mas enfim, fica aí para você tentar entender. Mas então, resumindo, uma linguagem é justamente um conjunto de palavras que podem ser escritas sobre um alfabeto, respeitando um conjunto de regras gramaticais, tal qual diversos idiomas funcionam, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês, enfim. E não é diferente também com linguagem de programação. Existem diversas formas de você se comunicar com uma máquina, ou seja, existem diversas linguagens diferentes, sejam de programação, sejam de tipagem, que não tem necessariamente uma funcionalidade, não representa essas funcionalidades, e aí já entra uma divisão interessante. Por exemplo, o que é uma linguagem de programação? É uma linguagem que consegue funcionar, fazer algo rodar de alguma maneira. É algo que, por exemplo, tem um for, tem um if, tem um else, tem essa possibilidade de execução. É diferente de uma linguagem de tipagem, que também é uma linguagem que precisa ser interpretada ou compilada, enfim, geralmente utilizada no navegador, por exemplo, em que você escreve diretivas que tem uma representação geralmente visual, ou uma representação musical, se for uma linguagem de tipagem, musical, né, que também existem. Ela não tem necessariamente uma funcionalidade, uma execução. Ela não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de tipagem. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o que é um exemplo de uma linguagem de programação? Você tem C, C++, PHP, JavaScript, Python, Dart, Go, enfim, tantas outras linguagens. E linguagens de tipagem e exemplos que você tem, por exemplo, o HTML, o CSS, Markdown, LaTeX e tantas outras. Mas existem essas diferenças. O HTML não é uma linguagem de programação, o CSS não é uma linguagem de programação, são linguagens de tipagem. Eles dão regras de como algo tem que aparecer, como algo tem que ser apresentado. E a linguagem de programação é diferente. Ela diz como algo tem que ser executado. Ela tem variáveis, ela tem valores que se alteram, ela tem um script de execução, uma sequência de execução, então ela pode ser chamada de uma linguagem de programação. Então esse é o primeiro ponto fundamental que você tem que entender e ter bem definido quando você tentar dizer qual que é a ferramenta que você está utilizando. A linguagem de programação é justamente a forma que você escreve, quais são as regras que existem dentro do que você escreve. Então você já consegue definir aí, por exemplo, agora, qual que é a linguagem de programação que você utiliza para fazer os seus sistemas, os seus softwares. É JavaScript? É C? É PHP? Enfim, você tem essa definição bem clara, é um conjunto de regras que você tem que respeitar para escrever algo que a máquina entenda depois. Partindo de linguagem de programação, a gente pode passar para um próximo conceito, que é o conceito de biblioteca.
ou se você preferir o termo em inglês, library, enfim, é uma biblioteca. O que vem a ser uma biblioteca? E a melhor forma de você entender o que é uma biblioteca é utilizando um próprio exemplo pessoal. Por exemplo, você provavelmente já deve ter feito algum sistema, algum software, enfim, em que você escreve em um arquivo várias funções ou classes, enfim, dependendo da forma que você utiliza e dependendo da linguagem que você utiliza. Você já escreveu isso em um arquivo. E daí você foi em um outro arquivo, e para você não reescrever uma função que estava lá que você já tinha escrito, você chama aquele arquivo, você dá um include, você dá uma forma de incluir aquelas funções que você tinha escrito num outro arquivo que você está fazendo diferente. E daí você consegue utilizar, por exemplo, funções que estavam lá. Você consegue utilizar classes que estavam lá. Você consegue instanciar isso em um segundo arquivo. Então o que você fez, literalmente, naquele primeiro arquivo, onde você definiu todas as funções, enfim, o que você definiu lá para ser utilizado em outro lugar, você montou uma biblioteca. Esse é o conceito mais básico, mais simples de entender o que é uma biblioteca. É um conjunto de funcionalidades ou um conjunto de coisas que você pode pegar, carregar dentro de um outro arquivo que você está utilizando e utilizar as funções daquela biblioteca. Essa é uma definição bem básica, bem simples, que te ajuda a definir o que é uma biblioteca. E aí você já consegue também começar a entender, dentro da sua linguagem de programação, quais as bibliotecas que você utiliza. Então, quando a gente joga, por exemplo, alguns exemplos, existem algumas bibliotecas que são até famosas que a gente utiliza, ou utilizava, enfim, quando a gente está programando em alguma linguagem. Por exemplo, se você está programando em JavaScript, provavelmente você já ouviu falar da Moment.js, que é uma biblioteca que te dá funcionalidades para trabalhar com datas, facilita você trabalhar com datas. Você não precisa ficar escrevendo várias funções complexas, longas, diferentes, ou ter que fazer uma biblioteca para isso. Você usa uma biblioteca que já está pronta. E daí acontece justamente isso. Você carrega esse arquivo, moment.js, inclusive é o nome da biblioteca, você carrega esse arquivo dentro do seu código e utiliza as funções diretamente do que tem lá. Esse é um exemplo. Agora, se você vai para uma outra linguagem, por exemplo, C, se você quiser fazer um programa em C que mostra alguma coisa na tela, ou que recebe input do usuário, que recebe lá, se você escreve alguma coisa, ele consegue receber. Você tem que usar um conjunto de funcionalidades que está em uma biblioteca chamada stdio.h. Então você faz esse include lá no começo do seu programa, include lá stdio. E aí você consegue utilizar, por exemplo, printf, getchar e scanf e tantas outras funcionalidades que estão dentro dessa biblioteca. Você não precisa escrever elas de novo, você não precisa definir elas de novo para conseguir escrever alguma coisa no console, para receber alguma entrada do usuário no teclado. Você já consegue utilizar essas funções pré-prontas. Outro exemplo, se você estiver usando o PHP, você tem uma biblioteca para enviar e-mails, SwiftMailer. Você tem lá todas as funções prontas e facilitadas para que você configure um cliente de e-mail, um SMTP, por exemplo, e consiga enviar e-mails para algum usuário, para usuários do seu sistema. Você não precisa escrever as funções do zero, utilizando o básico do PHP, lá o que o PHP oferece. Você já utiliza essa biblioteca pronta. Em Python, você tem diversas bibliotecas, a maioria são bibliotecas. Você tem o Keras, TensorFlow, o NumPy para trabalhar com números. São todas bibliotecas que você importa e utiliza funcionalidades delas dentro do seu código. Então isso é uma ideia fácil do que é uma biblioteca. Geralmente vai funcionar assim. É algo que você importa dentro do seu código. É algo que você inclui no seu código. Então tem respeito a isso. Então você já consegue definir isso como sendo algo diferente de outras nomenclaturas que a gente começa a explicar agora. Inclusive é aqui que começa a ficar um pouco complicado, porque começam a aparecer termos como framework, API, SDK, e é aí que as coisas começam a ficar mais confusas, mais difíceis de entender, e é onde você tem que estabelecer a sua própria opinião para que você consiga dizer depois se o que você está utilizando é um framework ou uma biblioteca. Vamos começar definindo, ou tentando definir, o que é framework. Se você pegar a palavra framework e traduzir ela para o português, a tradução direta dela, literal dela, é estrutura. Então essa é uma forma de você entender o que é uma framework. Ela é uma estrutura, ela é um esqueleto. Então ela é algo pré-pronto, vamos entender assim, ela é algo pré-pronto em que você só vai inserindo aquilo que você precisa e utilizando para construir aquilo que já estava pré-pronto, naquele esqueleto. É algo assim tão, às vezes, complexo e cheio de coisas que implementam
regras de sintaxe nova, regras de escrita nova, quase que regras gramaticais novas. Dá quase que para pensar que o framework é como se fosse uma linguagem nova, é como se fosse uma linguagem diferente, mas que está fortemente ligada a uma linguagem mãe, por exemplo, vamos assim dizer. Então, por isso que é muito difícil de você conseguir definir justamente o que é um framework. Vamos colocar alguns exemplos que se autodeclaram framework, por exemplo. No PHP você tem Laravel. Ele se autodeclara como um framework, porque você utiliza toda a estrutura do Laravel para fazer aquilo que você precisa. Você utiliza uma estrutura que já está pré-pronta, que já está pré-programada, que já está pré-construída para fazer aquilo que você quer fazer, justamente. Então você já tem aí algo que pelo menos se autodefine. Se você jogar Laravel na internet e for olhar no site oficial, você vai ver que eles se chamam framework. Eles se definem como framework. E aí começam algumas discussões com outros exemplos, por exemplo, Node.js. E aí, e agora? É framework? É biblioteca? O que é? É algo difícil de você conseguir definir. Se você for pesquisar no site oficial, você vai encontrar que eles não se declaram nada disso. Eles se declaram como uma runtime, ou como uma environment, um ambiente, né? Um ambiente onde você consegue programar. Mas e aí você vai encontrar pessoas que chamam Node de framework. Você vai encontrar pessoas que não chamam Node de framework. E aí como é que fica? Como é que você define? Eu vou dizer como eu defino, como eu acho que funciona. O Node te dá toda uma interface para trabalhar, toda uma forma diferente para trabalhar. Tem regras específicas para você escrever algumas coisas. Então, sendo assim, para mim, eu diria que Node é um framework. Ele tem toda essa complexidade para que você chegue a chamar de framework. Não é uma coisa que você fica importando, né? Não é algo que você traz para dentro do seu código. Você usa uma estrutura já pré-pronta. Você usa uma estrutura, que é justamente o significado da palavra framework. Então, eu diria sim que Node é um framework. Agora, se você vai achar que isso é um framework também, não sei. Depende daquilo que você entende, se o seu entendimento de framework vai a esse ponto. Mas o importante é entender isso, que framework representa justamente uma estrutura, um esqueleto. Estou repetindo para que fique bem firmado na sua mente. É algo que você utiliza, algo já está pré-pronto. Você já se utiliza daquela estrutura para conseguir escrever o seu código. Outro que gera discussão, React. É um framework? É uma biblioteca? O que é? De novo, depende da sua opinião. Só que olha só, é muito interessante que quando você vai escrever algo em React, você tem que fazer uma importação. Você importa justamente o React lá dentro. E quando você está escrevendo a sua aplicação, você não tem regras diferentes para escrever o sistema, o software, enfim. Você utiliza regras de JavaScript. Você utiliza as regras, a gramática, a sintática, a semântica do JavaScript, da linguagem de programação JavaScript. Então, não é necessariamente um framework. Só porque ele é muito completo, muito complexo, cheio de coisas. Porque você está utilizando basicamente JavaScript e utilizando funcionalidades do React. Então, o React já pode ser entendido como uma biblioteca. É diferente. Inclusive, se você for pesquisar para ver o que os próprios criadores dizem no site oficial, eles chamam de biblioteca. É uma biblioteca. Mas você vai ter pessoas que defendem que não, que React é uma framework. Eu já diria que não, por causa justamente do que eu expliquei. Você tem que fazer uma importação, você tem que utilizar funcionalidades que estão lá dentro da biblioteca do React. Então é diferente. E React Native? E agora? É framework? É biblioteca? Se você for olhar no site oficial, eles se autodeclaram framework. Mas se você olhar na descrição do Wikipedia, é biblioteca. E aí? E agora? O que é? Qual dos dois que é? O que você tem que fazer quando você faz com React Native? Não sei. Decida você. É framework? É biblioteca? Se você quiser, pode até deixar um comentário dizendo o que você acha, o que você diz, mas coloque a sua argumentação dizendo por que você escolheu dizer se é framework, se é biblioteca, se é o que é ou se é o que for. Enfim, defina por si mesmo. Outros exemplos agora indo para Python. Por exemplo, Django é uma framework. Flask é uma framework. Se você olhar na definição oficial, você vai ver que Django se autodeclara como framework. Você vai ver que Flask não se declara como framework, mas se declara como uma micro-framework. E aí eu te recomendo para ir lá na documentação e ler por que eles dizem que é assim. Mas por que entender que Django, por exemplo, é um framework? Se lá no código em Python você vai ter que fazer a importação.
né? Isso geralmente já diria que ele é uma biblioteca. Só que você utiliza uma estrutura pré-pronta, não necessariamente de escrita também, mas você utiliza uma estrutura de arquivos pré-pronta, geralmente, quando você vai fazer algo em Django. Você tem que respeitar algumas regras específicas lá dentro de arquitetura. Então, quando você está utilizando isso, você está utilizando uma estrutura pronta. E aí você consegue definir Django como uma framework. Agora, é ou não é? Depende de você, depende do que você acha, daquilo que você acredita, se isso chega a ser uma framework ou não. Se o fato de você estar utilizando se você está utilizando aquela ferramenta, utiliza uma estrutura específica, utiliza um esqueleto específico ou não. Fica a seu critério definir. Depois de framework ainda tem um outro termo que gera bastante confusão, que aí que é o termo API ou API. Eu prefiro falar API, enfim. Que daí também vai gerar bastante confusão e vai dizer que você usa uma API e não um framework, que daí também gera esse tipo de confusão. E aqui, a coisa mais fácil para você tentar discernir entre os dois é que uma API, geralmente, representa só um conjunto de regras e especificações, ou melhor, uma documentação a respeito de como utilizar uma ferramenta, seja um framework, seja uma biblioteca. Então, eu acho que é mais fácil você definir dessa maneira, que uma API, na verdade, é mais uma parte documental, que diz quais são as regras, que explica e deixa explícito quais regras que você deve respeitar quando você estiver utilizando determinada ferramenta. Então, não seria errado, por exemplo, você dizer que você está utilizando a API e a framework de Django, se você define Django como uma framework. Você pode dizer que está usando os dois, porque você está utilizando as funcionalidades da ferramenta Django e você está seguindo as regras que foram definidas na API. API significa Application Programming Interface. Eu acho que é isso. Mas é justamente isso. É uma definição do programa, da aplicação, da interface, ou seja, daquilo que você precisa utilizar para fazer aquilo funcionar. Então entenda mais como um conjunto de regras que você pode utilizar. Geralmente a API também é algo que é pensado como um serviço web que você utiliza, uma API pública, né? A gente geralmente chama assim. Só que também não dá para confundir dessa forma porque aquela API também foi escrita provavelmente utilizando uma linguagem de programação, algumas bibliotecas ou uma framework até. Então, você não está utilizando necessariamente uma API, você está utilizando um framework que está disponível através de comandos, através de funcionalidades que foram especificadas em uma API, que foram especificadas através de uma API, foram documentadas com uma API. Então, não está errado você dizer que você utiliza uma API, porque você está utilizando justamente as regras para fazer aquilo funcionar. Mas não é certo você definir como coisas separadas, tipo framework é uma coisa, API é outra. API e framework pode ser a mesma coisa, sem problema nenhum. É uma forma para ajudar você a definir e já tira um pouco dos problemas quando você quiser dizer qual que é o tipo de ferramenta que você está utilizando. E assim, em termos gerais, você pode até dizer, quando você tiver com dúvida de definir se o que você está usando é uma biblioteca ou uma framework, se você estiver utilizando as regras que foram documentadas, você pode dizer que você está usando uma API e vai estar certo. E por fim, um dos últimos termos que gera alguma dificuldade de entendimento e que também gera discussão é o termo toolkit, que é sinônimo de SDK, ou Software Development Kit. E o que significam esses termos? Na verdade, a toolkit ou a SDK representam um conjunto um pouco mais completo ou complexo e seria um passo depois de um framework. Por exemplo, no framework você tem uma estrutura para se utilizar, para como você vai escrever o seu código, enfim. Mas a toolkit ou a SDK te oferece algumas ferramentas a mais. Por exemplo, te oferece ferramentas de linha de comando, ferramentas para você conseguir compilar aquele código, ferramentas extras que vão além da própria escrita do código fonte. Então você tem algo mais completo. Por exemplo, você tem o SDK ou o toolkit do Flutter. Ele se autodenomina isso e ele de fato é, porque você utiliza uma linguagem de programação que se chama Dart, você escreve utilizando as regras dessa gramática, mas você utiliza toda uma estrutura, um ambiente que é definido pelo Flutter, que é esse conjunto de definições de estrutura, né, framework, e que também te dá várias outras ferramentas, justamente para você conseguir compilar aquele código depois em executáveis.
em código nativo, né? O Flutter é legal porque ele consegue te fazer a compilação tanto para Android como para iOS, né? Ele é híbrido. Então ele te dá essas ferramentas, ele te dá todo esse ambiente de desenvolvimento. É tipo o Android SDK. Também é um conjunto completo de ferramentas. Ele te dá até uma interface de você utilizar o Android Studio, né? No caso. Está dentro da SDK, se você quiser. Você consegue entender isso tudo como um conjunto de ferramentas que são dadas para você utilizar e desenvolver uma aplicação completa. Então, o Toolkit, o SDK, é algo mais completo, algo mais inteiro, algo que te dá tudo ou quase tudo para que você consiga fazer uma aplicação do início ao fim. E aí vem uma questão, né? Node também tem a parte, o ferramental dele por linha de comando. Né? Quando você quer executar lá, você dá um node start, node alguma coisa, node, enfim. E aí, e agora? Será que Node é framework, é biblioteca, é um SDK? Viu como é difícil de definir? No final das contas, o mais importante é, como eu disse no começo, e como eu tenho dito durante todo o vídeo, é que você tenha uma definição própria, uma opinião própria a respeito das coisas. É que você faça essa definição, desde que você tenha argumentos para sustentar por que você acredita em alguma coisa. Você precisa argumentar e entender por que você está definindo o Node como framework, SDK ou biblioteca. Você precisa entender por que você está definindo o React como biblioteca ou framework. Você precisa ter esse tipo de argumentação. Esse foi o meu objetivo durante esse vídeo, te dar algumas definições e algum esclarecimento a respeito do que cada um desses termos pode significar, para que você tenha essa capacidade. E que você, inclusive, pesquise mais, procure entender mais a respeito disso, para que você consiga definir as ferramentas que você utiliza, o que elas são, se são frameworks, se são bibliotecas, se são somente linguagens de programação, ou se não são de programação, são linguagens de tipagem, tipo HTML. Isso é importante, por favor, não venha me dizer que HTML é linguagem de programação, porque não é, é uma linguagem de tipagem, isso já está bem definido. Isso você não precisa nem pesquisar, eu já estou falando aqui. Mas enfim, é importante que você tenha essa capacidade de você mesmo expressar sua opinião e argumentar e se posicionar e dizer por que você entende que é assim. É assim na vida, é assim com regionalismos, a gente tem definições diferentes para coisas que se chamam iguais, ou a gente tem nomes diferentes para expressar algo que é a mesma coisa, tipo biscoito e bolacha, Benjamin e T, mexerica, tangerina, polcã, enfim, tem tantas formas de você definir, às vezes gera confusão, até nós mesmos não sabemos o que a gente está falando. Mas é a mesma coisa com framework, com biblioteca, que você precisa ter a sua definição, você precisa ter a sua posição e a sua opinião a respeito disso. Para que quando se encontrar em um debate desses, você consiga expressar por que você acredita que é um ou que é outro. Escolha o que faz mais sentido para você, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você e eu vou ficando por aqui, até mais.